É bem difícil entender o motivo do traidor, mas tive muita sorte, porque minha esposa manteve um diário pessoal no qual ela descrevia tudo em detalhes. Além das entradas usuais, também descobri que ela me trairia. Mas isso não foi o pior. Percebi que preciso agir. Eram quase 18 horas quando Patrick Dunn finalmente chegou em casa na quarta-feira à noite. Ele havia trabalhado 1 hora e meia a mais para concluir a tarefa de fiação designada a ele por seu supervisor, Wayne Falk. Ao trabalhar o tempo adicional, ele conseguiu terminar o trabalho quase meio-dia antes do esperado. Ele havia trabalhado incrivelmente duro o dia todo, e seus músculos doloridos eram prova disso. Foi quase um alívio que sua esposa, Glenda, tivesse partido naquela manhã para um seminário de 3 dias em Columbus. Inicialmente, ele se ofereceu para tirar um tempo de folga e acompanhá-la na viagem, mas ela insistiu que ele ficasse, lembrando de que eles fariam um cruzeiro durante as férias de primavera. Eles tinham suas passagens, e ele já tinha programado suas férias. As passagens estavam expostas com destaque na prateleira do meio do armário de louças, visíveis toda vez que eles olhavam para a sala de jantar. Patrick ficou um pouco surpreso por não haver nenhuma mensagem na secretária eletrônica confirmando que ela havia chegado em segurança. Ela havia escolhido dirigir a viagem de 3 horas em vez de pegar um jato de passageiros, o que também era uma opção. Se ele se lembrava corretamente, o registro começava às 19 horas, então ele decidiu fazer uma ligação rápida e pressionar o botão de descagem rápida no telefone de parede para se conectar ao celular dela. Depois de apenas 2 toques, ela respondeu: "Eu estava prestes a ligar para você, Patrick. Você deve ter lido minha mente." Ela parecia alegre, e ele podia ouvir o burburinho de uma multidão ao redor dela enquanto ela falava. Ele não ficou surpreso que ela soubesse que ele estava ao telefone, pois o identificador de chamadas dela teria mostrado que a ligação veio do telefone de casa dela. "Você sabe que eu sempre fui capaz de ler sua mente, querida. Então, você obviamente chegou lá inteira. Como estava o trânsito? Ainda pegou todos os seus paralamas, espero." Ele riu alto, antecipando que a primeira resposta dela seria uma defesa de suas habilidades de direção. Ele conseguia imaginar a expressão exasperada em seu rosto bonito e sabia que se estivessem cara a cara, ela teria mostrado a língua para ele para mostrar o que pensava de sua pergunta. O fato de ser início de janeiro e uma leve queda de neve ser possível o deixou um pouco preocupado com a direção dela. Ele teria preferido que ela tivesse pegado um voo. Ele ficou aliviado por ela ter respondido tão rápido. Ela riu antes de responder: "Claro que está tudo inteiro. A viagem até aqui foi tranquila o tempo todo, o trânsito estava tranquilo e não tive problemas para encontrar o Sheraton Hotel. Aquele mapa que você imprimiu da internet ajudou muito, querida. Você sabe que eu faria qualquer coisa para ajudar você, querida. Nada é bom demais para minha Glenda, eu sempre digo. Na verdade, falei com o chefe esta manhã e ele concordou alegremente em me dar um tempo de folga para que eu possa me juntar a você lá." "Não, você não vem aqui," ela respondeu rapidamente, sua voz uma oitava mais alta. Ela pausou por alguns segundos e continuou mais calmamente. "Nós já tivemos essa conversa, Patrick. Você sabe que eu quero esperar até as férias de primavera para fazermos uma viagem juntos." Eu sei. Só estou brincando com você, Glenda. Eu não pedi folga nenhuma." Essa tinha sido a resposta planejada dele mesmo antes da rejeição enfática dela à ideia, mas o incomodava que ela fosse tão enfática. "Vou ficar em casa como um bom garotinho e fazer o que me mandarem." Ele riu depois de dizer isso, pois não era da natureza dele deixá-la fazer o que queria tão facilmente. Ele podia sentir o alívio na voz dela quando ela disse: "Fico feliz em ouvir isso, Patrick. Esses próximos dias vão ser chatos e eu já planejei uma agenda cheia de seminários para participar. Não haveria muito tempo para fazermos algo juntos enquanto estivéssemos aqui." "Você disse que eu devo ter lido sua mente, Glenda. Você queria falar sobre algo?" Obrigada por me lembrar. Não consigo encontrar minha mala de emergência para a viagem, sabe, aquela com meu kit de costura, removedor de fiapos e outras coisas. Eu tinha certeza de que a tinha embalado. Você poderia verificar o quarto para ver se eu a deixei lá? Se não, talvez esteja no porta-malas do carro." "Claro,
querida. Só espere um minuto que eu vou pegar o telefone sem fio no quarto. Ele colocou o aparelho no balcão e rapidamente subiu as escadas. Assim que ele entrou no quarto, ele viu a bolsa no canto da cômoda. Ele pegou o telefone sem fio e disse: problema resolvido. A bolsa que você está procurando está bem aqui na cômoda. Só tome cuidado para não perder nenhum botão e evitar fiapos. Ele riu. Ah, graças a Deus está lá. Eu não queria ter que ir até o estacionamento para procurá-lo. Há uma pequena loja de conveniência logo depois do saguão, então posso comprar o que eu precisar. Ela parou por alguns segundos antes de continuar. Eu deveria ir logo, querida. O balcão de registro abriu cedo e eu sou a terceira na fila. Ela rapidamente acrescentou: eu provavelmente não vou ligar muito esta semana, já que tenho uma apresentação noturna das 19h30 às 22h amanhã à noite e sexta-feira à noite há um jantar chique planejado. Meu último seminário é no sábado de manhã, então vou para casa logo depois do almoço e volto a tempo para o jantar com você, querida. Tudo bem, querida. Trabalhei mais hoje à noite e provavelmente posso fazer o mesmo na quinta e sexta. Ligue-me se puder e eu ligo se algo importante surgir. Vejo você para o jantar no sábado, não importa o que aconteça. Os dois trocaram mais algumas gentilezas antes de encerrar a ligação. Enquanto Patrick voltava para o andar de baixo para desligar o telefone na parede, ele começou a pensar em Glenda e sua reação à piada sobre se juntar a ela. Ela estava agindo de forma um pouco estranha há vários meses, às vezes muito quieta, outras vezes ansiosa demais para agradar. Mesmo quando eles discutiram seriamente a possibilidade de ele acompanhá-la no navio, sua resposta foi uma firme rejeição da ideia. Sentir fome desviou seus pensamentos de ponderar sobre o comportamento recente de Glenda, então ele decidiu pedir uma pizza. Com quase 40 minutos antes do horário estimado de entrega, ele subiu as escadas para tirar seu uniforme sujo de trabalho e tomar um banho. Depois, ele se vestiu casualmente com um par de jeans e uma de suas muitas camisetas de trabalho, todas estampadas com o logotipo corporativo da Anderson Electric, sua empregadora. Ele estava relaxando na mesa da cozinha, tomando uma cerveja, quando sua pizza chegou. Ele sabia que deveria ter preparado um jantar melhor, mas estar acima do peso nunca foi um problema para ele. Seu trabalho o mantinha muito em forma. Glenda não era muito fã de pizza, então ele se sentia confortável em comer enquanto ela estava fora. Ele embalava as sobras no dia seguinte para seu almoço. A maioria dos locais de trabalho tinham micro-ondas onde ele podia esquentar sua refeição. Ele passou a próxima hora assistindo a um dos programas de notícias na TV, mas logo percebeu que sua concentração no apresentador havia desaparecido, e ele estava mais uma vez pensando em Glenda e sua mudança de comportamento nos últimos meses. Incomodava-o que algo estivesse diferente com ela, e que ela tivesse sido tão veementemente contra ele se juntar a ela em sua grande viagem. Aos 35 anos, Glenda era realmente deslumbrante, alta e esbelta, com longos cabelos escuros e olhos escuros. Ela trabalhava como professora de sociologia na faculdade local. Ela havia recentemente recebido estabilidade no final do ano acadêmico anterior e estava muito orgulhosa dessa conquista. Como uma das docentes mais jovens, ela tinha uma carga de ensino mais pesada, mas mencionou que havia sido designada a uma assistente de ensino, ou TA, como ela se referia a isso. No início do semestre de outono, ela expressou o quão útil era ter seu TA, um aluno veterano que se formaria na primavera, ajudando com a classificação e orientação de alunos, tarefas que ela sempre lidou sozinha. Ela mencionou que o nome dele era Anthony, mas Patrick não conseguia se lembrar de ter ouvido seu sobrenome. O nome de Anthony surgiu algumas vezes nos primeiros meses, mas ela não o mencionou recentemente. Em meados de novembro, ela mencionou os próximos seminários que planejava frequentar. Eles estavam programados para a semana entre o dia de Ano Novo e o início do segundo semestre, e eram considerados desenvolvimento profissional, com a maioria dos custos cobertos pela faculdade. Quando ele inicialmente sugeriu que poderia acompanhá-la, ela não se opôs. Mas 2 semanas depois, ela decidiu que não queria que ele fosse com ela, propondo, em vez disso, que fizessem uma viagem durante as férias de primavera. Relutantemente, ele finalmente concordou com sua firme decisão. Pouco foi dito sobre os seminários durante o Natal,
e eles aproveitaram o feriado com a família e os amigos. Ele notou alguns envelopes grandes de inscrição e material do curso chegando, e viu que a inscrição dela foi rapidamente enviada de volta. Parecia que ela estava ansiosa pela viagem, e ela até começou a fazer as malas alguns dias antes do ano novo. Para ser justa, ela sempre foi organizada, então isso não era totalmente fora do seu caráter. Pouco depois das 8 horas, ele voltou para o quarto, pretendendo continuar lendo o livro que havia deixado inacabado na mesa de cabeceira. Quando chegou lá, notou a bolsa sobre a qual Glenda havia ligado e decidiu colocá-la de volta na prateleira do armário, onde costumava ficar. Quando a pegou, viu que estava em cima do diário de Glenda, um livro que ele achava que ela normalmente guardava na mochila. Eles estavam casados há 8 anos, mas ele raramente via o diário dela, pois ela o mantinha bem escondido na maior parte do tempo. Ele uma vez brincou sobre lê-lo anos antes, logo depois que se casaram, mas ela recusou terminantemente, deixando claro que era para seu uso privado. Ela o descreveu como sendo mesmo que seus pensamentos ou sua memória, destinado apenas aos seus olhos. Eles nunca mais discutiram sobre isso, e, na verdade, ele só o tinha visto aberto nas mãos dela algumas vezes durante seus 8 anos de casamento. Nas 2 vezes, ele a pegou de surpresa, e no momento em que ela o viu, ela fechou o livro e instalou o pequeno cadeado, efetivamente o trancando do lado de fora. Patrick suspeitava que ela fazia anotações em seu diário enquanto estava em seu escritório na faculdade, embora ela pudesse ter feito isso em casa enquanto ele estava no trabalho. Os horários deles não coincidiam exatamente. Ela geralmente ainda estava em casa quando ele saía, e já tinha retornado quando ele saía do turno. Depois de devolver a bolsa ao armário, ele voltou à cômoda e pegou o diário, a primeira vez que realmente tocou nele. O livro media aproximadamente 6 por 8 polegadas e tinha 1 polegada de espessura. Encadernado em couro vermelho, estava firmemente preso com um fecho preso por uma pequena fechadura banhada a latão. Enquanto Patrick segurava o livro, ele percebeu que ele poderia conter o segredo das recentes mudanças comportamentais de Glenda. Em vez de colocar o livro de volta na cômoda, ele o levou para a cozinha, onde a iluminação era melhor, e examinou cuidadosamente o livro e sua fechadura. Uma das primeiras coisas que ele notou foi que apenas cerca de 1/3 das páginas mostravam sinais de uso, enquanto o resto permanecia imaculado. Patrick achou difícil acreditar que este único livro pudesse abranger 8 anos de entradas do diário de Glenda. Ele deduziu que deveria haver volumes adicionais mais antigos. Após alguns momentos de contemplação, Patrick concluiu que o armário de Glenda era o lugar mais provável para encontrar os diários mais antigos. Cada um tinha seu próprio armário e ele nunca se aventurou no dela. Com isso em mente, ele subiu as escadas para o quarto deles. Após 5 minutos de busca minuciosa, ele encontrou uma caixa de sapatos no fundo da prateleira de cima. Abrindo-a, ele descobriu uma pilha de diários de couro vermelho. Ele prontamente retornou à cozinha com seu achado. A primeira coisa que notou foi que todos os diários eram idênticos. Cada um na caixa tinha um pequeno adesivo redondo e branco na lombada e os 6 livros que ele encontrou eram numerados de 1 a 6. O que estava em uso no momento não tinha numeração. Ao examiná-los, ele viu que cada diário tinha um nome com os gravado na parte inferior da contracapa, um nome que ele reconheceu como uma loja especializada local. Ele então observou que os 7 cadeados eram idênticos, sem números ou marcas de identificação. Ele se perguntou se todos eles tinham a mesma chave. Outro pensamento lhe ocorreu e ele imediatamente se virou para a prateleira abaixo do telefone e pegou a lista telefônica. Em segundos, ele encontrou o número de telefone da Com Specialties. Já eram 25 minutos para as 9, e ele se perguntou se ainda estariam abertos, já que muitas lojas no centro da cidade ficavam abertas até tarde nas noites de quarta-feira. O telefone foi atendido após apenas 2 toques. Com Specialties, como posso ajudar? A voz pertencia a uma jovem mulher e ela parecia genuinamente prestativa. Olá! Soube que você vende uma linha de diários de couro vermelho com cerca de 6 polegadas por 8 polegadas de tamanho. Você sabe se tem algum em estoque agora? Gostaria de ganhar um de presente. Acho que sei de qual livro você está falando. Por favor, espere, e eu vou verificar se temos algum na prateleira.
Ela se ausentou por cerca de 3 minutos antes de retornar para dizer: sim, temos 2 em estoque. Após confirmar que a loja permaneceria aberta até às 22 horas, Patrick correu para verificar um dos novos diários, esperando poder usá-lo para adquirir a pequena chave que os destrancava. Era uma aposta, mas ele sabia que tentar arrombar a fechadura provavelmente a danificaria, e Glenda nunca o deixaria esquecer o fato de que ele havia tentado bisbilhotar seus diários. Em pouco mais de meia hora, Patrick estava voltando para casa com um dos diários de couro vermelho e sua chave na bolsa ao lado dele. Era caro, quase $60, mas ele não se importava com o custo. Era um preço pequeno a pagar se o ajudasse a descobrir o que estava incomodando sua esposa. Ele sempre poderia dar a ela o novo diário como presente de aniversário. Ele já imaginava que ela poderia estar escondendo uma doença dele. Ela já tinha feito isso uma vez antes, quando um teste de Papai Nicolau retornou resultados anormais, reprimindo sua preocupação em vez de compartilhá-la com ele. Acabou não sendo nada sério, mas saber que ela faria uma mamografia no outono permaneceu em sua mente. Outra possível causa para sua angústia, ele pensou, poderia ser os conflitos entre seus colegas de faculdade. Ele sabia que se ela estivesse tendo problemas com um colega de trabalho, ela nunca lhe contaria. Glenda acreditava em lidar com seus próprios problemas e decisões sobre seu trabalho. Havia outra possibilidade que ele estava conscientemente tentando evitar reconhecer, mas continuava se infiltrando em seus pensamentos. E se ela estivesse tendo um caso? Como um marido confiante, ele não conseguia se convencer a entreter essa ideia e se concentrou em outras explicações potenciais. Em muitos aspectos, eles provavelmente não eram um par. Ele era um pouco mais baixo que ela, com cabelos loiros, olhos azuis e um corpo musculoso, enquanto ela era alta e esbelta. Eles se conheciam do ensino médio e namoraram brevemente. Após a formatura, seus caminhos divergiram. Patrick se tornou um aprendiz no ramo elétrico e Glenda fez faculdade e pós-graduação. Eles se reconectaram inesperadamente durante o último ano dela, quando ambos foram à festa de aniversário de um amigo em comum. Eles se deram bem instantaneamente e se casaram logo após a formatura dela. Naquela época, Patrick já era um eletricista mestre e tinha comprado recentemente uma casa pequena. Aquela casa foi o lar deles durante os primeiros 5 anos de casamento. Mas com a carreira de sucesso de Glenda e o emprego estável de Patrick, eles decidiram se mudar para uma casa maior. Eles já tinham discutido começar uma família e planejado que Glenda parasse de tomar pílulas anticoncepcionais no final do ano letivo. Ao chegar em casa, Patrick nutria dúvidas sobre se a chave que ele havia adquirido para seu diário recém-comprado caberia nas fechaduras dos diários que ele havia descoberto. Fechada em um pequeno envelope marrom dentro da caixa, a chave parecia bem diminuta para ele. Ele ponderou se deveria simplesmente ter perguntado ao balconista se todas as fechaduras tinham a mesma chave. Ele já havia resolvido que, se a chave falhasse, abandonaria o empreendimento completamente. Se cada fechadura tivesse uma chave única, ele não tinha intenção de vasculhar a casa em busca da coleção escondida de chaves do diário de Glenda. No entanto, apenas 5 minutos depois de passar pela porta, ele se viu sentado à mesa da cozinha com uma pilha de diários e uma lata aberta de coca diante dele. A pequena chave descansava em sua mão direita enquanto ele olhava para o 7º diário, contendo as últimas entradas de Glenda. Patrick entendeu que, uma vez que ele tentasse a chave, se funcionasse, não haveria como voltar atrás. Ele violaria a privacidade de Glenda ao ler o que ela pretendia somente para si mesma. Ele ficou ali sentado contemplando pelo que pareceu uma eternidade, pesando as consequências de cruzar aquele limite. Seu medo de inadvertidamente trair sua espionagem pesava muito sobre ele. O pensamento de perder a confiança de Glenda o assombrava. No fim das contas, preocupações com o bem-estar dela e a insistência em sua mente o levaram a superar suas hesitações. A chave deslizou suavemente, girou sem resistência, e a fechadura silenciosamente abriu com um clique. Em instantes, ele tomou posse do livro e o abriu na última página em que Glenda havia escrito. No topo da página estava a data do dia anterior, com a maior parte do espaço já preenchido. Ele mergulhou na caligrafia organizada, absorvendo rapidamente seu conteúdo. Enquanto ele lia as linhas, cerca de 1 minuto se passou,
Quando ele terminou, sua pele estava drenada, seu rosto sem expressão, lágrimas brilhando em seus olhos. Ele se levantou lentamente, pegou sua lata de coca e caminhou até a pia da cozinha. Parado ali, olhando pela janela em transe, ele distraidamente esmagou a lata, sem perceber que o refrigerante estava derramando sobre sua mão e na pia. Por fim, ele notou a umidade pegajosa em sua mão, jogou a lata amassada na pia e enxagou a sujeira. Depois de secar as mãos com uma toalha de papel, ele juntou a pilha de diários e a chave, então se moveu lentamente para a sala de estar. Colocando os livros na mesa de canto ao lado de sua cadeira reclinável favorita, ele acendeu a luminária do teto e afundou no abraço reconfortante de seu assento. Assim que se acomodou, ele pegou o 7º diário, que não tinha números de página, e começou a ler a partir da primeira entrada. Ele já tinha uma noção clara de como a história terminaria. O que ele precisava agora era descobrir seu começo. As revelações das páginas que ele já havia lido mudaram para sempre sua percepção de sua esposa ideal e de sua vida aparentemente perfeita juntos. Ele estava desesperado para entender os detalhes de como tudo aconteceu, e esperava que o diário fornecesse essas respostas. Em vez de ler as entradas em ordem reversa, ele optou por seguir sua sequência cronológica. Por um momento, ele pensou em dirigir direto para o Sheraton Hotel, ir para o quarto 412 e confrontar sua esposa ali mesmo. No entanto, ele rapidamente descartou a ideia, percebendo que isso poderia facilmente levar ao desastre. Correr para lá poderia resultar em um acidente de trânsito, ou suas emoções poderiam dominá-lo se ele conseguisse fazer a viagem ileso. Seu único outro recurso seria ligar para ela, mas ele temia que pudesse desmoronar ao ouvir sua voz, e ele se considerava muito obstinado para sucumbir dessa maneira. O topo da primeira página tinha uma data do início de junho, pouco mais de meio ano atrás. Enquanto ele lia, ele meticulosamente procurou por quaisquer pistas relacionadas às revelações devastadoras que Glenda havia escrito na última página. Nenhuma das entradas dos meses de verão ofereceu qualquer insight para entender sua esposa ou seus planos. Houve inúmeras menções de sua satisfação com a vida, seu marido e o sucesso de sua carreira desde que alcançou a estabilidade. Cada passagem deveria ter trazido a ele alegria e orgulho, reforçando sua confiança em seu casamento. No entanto, ele sabia como a história terminaria quando chegasse à página final. Esse conhecimento prévio contaminou cada detalhe positivo que ele leu. No início de setembro, Glenda finalmente fez uma entrada em seu diário que chamou a atenção de Patrick. Sentando-se em sua cadeira, ele leu a passagem relevante 2 vezes. 8 de setembro. Querido diário, hoje meu novo assistente de ensino visitou meu escritório. Ele é um pouco mais alto do que eu, talvez 1 polegada, com cabelo preto, olhos escuros e uma barba curta e desgrenhada que lhe dá uma aparência um pouco rude. Ele se apresentou como Anthony Romano, e ele me lembra alguém, talvez uma estrela de cinema. Ele me deixou uma impressão de suas notas, ele parece bem qualificado. Patrick começou a examinar o diário mais de perto, procurando por quaisquer outras menções a Anthony Romano, o assistente de ensino. As 2 entradas seguintes continham apenas reflexões sobre suas aulas e seu progresso. Glenda parecia contente, embora um pouco nervosa sobre lidar com uma de suas classes maiores com mais de 100 alunos. 15 de setembro. Querido diário, Anthony agora está me ajudando com minha turma grande, tirando dúvidas dos alunos quando estou ocupado me arrumando para minha palestra. Está claro que minhas alunas o acham atraente. Ouvi um casal comparando-o a Leonardo DiCaprio. Deve ser por isso que ele me pareceu familiar. Conforme ele continuou lendo, referências a Anthony Romano se tornaram mais frequentes. Patrick leu com mais atenção, parando ocasionalmente para rever certas passagens. 20 de setembro. Caro diário, as aulas estão se estabelecendo agora. Alguns alunos desistiram, talvez achando o curso muito desafiador. Notei Anthony sentado na primeira fila durante minhas palestras, me observando atentamente. Vou precisar dar mais responsabilidades a ele. 24 de setembro. Querido diário, tinha algumas horas livres esta tarde e estava preparando tarefas de leitura quando Anthony apareceu. Trabalhamos juntos, fazendo cópias e selecionando artigos. A tarefa foi feita rapidamente com nós 2 ajudando.
A entrada continuou com um longo parágrafo onde Glenda mencionou sua intenção de discutir o futuro deles com Patrick. Marque na primeira vez que encontrou esse assunto mencionado. 30 de setembro. Querido diário, peguei Anthony me encarando novamente durante a palestra hoje. Franzi a testa para ele e tenho certeza de que ele entendeu, mas ele apenas sorriu e continuou. Depois de cada aula, várias alunas se aproximam dele com perguntas sobre a palestra. Ninguém parece interessado em vir até mim para obter informações. Suspeito que eles estejam mais atraídos por ele do que por buscar ajuda. No geral, meus alunos estão progredindo bem, o que é um grande alívio. Embora eu já tenha dado palestras antes, a pressão parece maior agora como professor titular para garantir o sucesso deles. Houve entradas consecutivas sem mencionar a Anthony, mas elas indicaram que suas aulas estavam indo bem. Ela parecia alegre o tempo todo, afirmando sua decisão de discutir os planos com Patrick. Ele se lembrou da primeira conversa séria deles sobre querer filhos, que ocorreu no outono. Glenda pretendia completar seu primeiro ano como professora titular sem preocupações com gravidez, então eles concordaram em começar a tentar ter um bebê depois que o ano letivo terminasse. 8 de outubro. Querido diário, estou emocionada. Patrick e eu nos comprometemos a começar uma família, e planejo parar de tomar anticoncepcionais quando o semestre da primavera terminar. Compartilhei isso com Anthony e ele pareceu genuinamente feliz por nós. Estávamos no meu escritório quando ele se aproximou, pegou minha mão, me colocou de pé e me deu um abraço apertado. Isso me pegou desprevenido. Gentilmente o empurrando para trás, lembrei-o de que a porta do meu escritório estava aberta e qualquer um poderia entrar. 10 de outubro. Caro diário, Anthony passou no meu escritório hoje, e admito que estou um pouco desconfortável. Não o notei entrar, só percebi que ele estava lá quando ouvi a porta fechar e trancar atrás dele. Ele sorriu para mim e comentou, agora ninguém pode nos interromper. Insisti para que ele abrisse a porta, o que ele fez? Ele ficou ali por uns 15 minutos antes de sair. Fiquei me perguntando o que ele pretendia ao trancar a porta. 11 de outubro. Querido diário, eu estava preparando perguntas de teste para minha turma do primeiro ano quando Anthony apareceu novamente hoje. Ele ficou para ajudar, o que foi bem útil. Ele se desculpou por trancar a porta ontem, e eu lhe assegurei que estava tudo bem. Quando perguntei por que ele parecia tão interessado em mim, ele mencionou que preferia a companhia de mulheres maduras do que de garotas da sua idade. Reiterei que estava felizmente casada, mas confesso que suas palavras foram lisonjeiras. A ideia de que ele pode me achar mais atraente do que algumas das mulheres mais jovens do campus desperta emoções inesperadas em mim. 13 de outubro. Querido diário, eu estava esperando Anthony no meu escritório hoje, mas ele não apareceu. Fiquei um pouco decepcionado porque queria continuar nossa conversa sobre seu interesse por mulheres mais velhas. 15 de outubro. Querido diário, quando Anthony olhou para meu escritório hoje, estava cheio de estudantes. Eu esperava que ele ficasse até que todos fossem embora, mas ele foi embora enquanto eu estava discutindo tópicos de redação com o último grupo. 16 de outubro. Querido diário, hoje finalmente tive a oportunidade de falar com Anthony. Ele perguntou se podia fechar a porta para não atrapalhar, e eu concordei. Perguntei se ele preferia mulheres mais velhas, e ele mencionou que sua primeira experiência foi com uma viúva de 40 anos que morava ao lado. Ele acredita que as garotas da idade dele não têm certeza do que querem, diferentemente das mulheres maduras. 17 de outubro. Eu estava de pé na minha mesa, e enquanto ele falava, ele veio até mim. Antes que eu pudesse reagir, ele envolveu seus braços em volta de mim e me puxou para ele. Eu não queria que ele se sentisse rejeitado, então o deixei me segurar por cerca de 1 minuto antes de se afastar gentilmente. Ele imediatamente me soltou, mas então me surpreendeu ao se inclinar e me dar um beijo rápido nos lábios. Isso me pegou de surpresa, e antes que eu pudesse responder, ele saiu sem dizer uma palavra. Agora, olhando para trás, percebo que eu deveria ter me oposto às suas ações e repetido que eu era felizmente casada. Em vez disso, eu me pego repetindo aquele momento na minha cabeça sempre que meus pensamentos se desviam.
Patrick se sentiu desconfortável lendo esta passagem, percebendo que Anthony estava persistentemente cruzando limites enquanto as respostas de Glenda pareciam inadequadas para ele. Ele deixou o livro aberto na cadeira e pegou uma nova lata de Coca-Cola. Retornando ao seu assento, ele retomou a leitura sobre o relato perturbador da aparente sedução de sua esposa. 20 de outubro. Querido diário, no final desta tarde, pouco antes de eu sair do meu escritório e ir para casa, Anthony apareceu na porta e perguntou se eu estava ocupado. Quando eu disse que não, ele entrou e trancou a porta atrás de si. Ele ignorou completamente meus apelos para destrancá-la e, em vez disso, se aproximou de mim. Ele pegou minhas mãos nas dele e confessou que estava pensando em mim incessantemente nos últimos 4 dias. Ele pediu outro beijo, um mais longo dessa vez. Eu o lembrei de que eu não era uma viúva procurando um amante e que seus avanços eram inapropriados. Ele reconheceu minhas preocupações, mas insistiu novamente, sugerindo que fosse uma comemoração de aniversário. Para dispensá-lo, concordei relutantemente, embora agora me arrependa profundamente. O beijo durou cerca de 1 minuto e ficou bastante intenso. Ele finalmente terminou, embora eu saiba que eu deveria ter sido a pessoa a pará-lo. Fiquei sem palavras, então pedi desculpas por não ter um cartão de aniversário para dar a ele. Ele riu e revelou que seu aniversário tinha sido em julho. Normalmente eu ficaria chateada com a mentira dele, mas em vez disso me peguei rindo da sua estratégia para me enganar e me fazer beijá-lo. Ele me agradeceu pelo beijo e saiu do meu escritório. Não sei o que há com ele, mas temo que ele possa estar me irritando. Devo ser mais cautelosa perto dele no futuro. Não houve menção a Anthony nas próximas 3 entradas do diário. Glenda estava ocupada se preparando para uma pequena prova para sua maior turma e verificando as redações que seus alunos haviam passado. Patrick achou estranho que Anthony não estivesse envolvido nessas tarefas, mas nenhuma explicação foi dada nas entradas do diário para sua ausência. 30 de outubro. Caro diário, para mim, este dia é significativo pela primeira vez. Não sei como descrever minha vida para você. Os eventos de hoje pesam muito sobre mim, especialmente considerando que Patrick está voltando para casa em breve. Tenho medo de que ele veja através de mim e descubra o que aconteceu. Tudo começou quando Anthony entrou no meu escritório esta tarde. Absorto na leitura, não o ouvi se aproximar e fui pego de surpresa por sua saudação alegre. Antes que eu pudesse reagir, ele silenciosamente fechou e trancou a porta atrás de si. Estranhamente, eu não disse nada. Quando ele veio até minha mesa, ele gentilmente pegou minhas mãos e me puxou para ele. Sem me dar um segundo para falar, ele me pegou em seus braços e me beijou. Estou muito envergonhada. Não há desculpa para não parar agora mesmo, mas foi como se ele tivesse acionado um interruptor dentro de mim. Quase instantaneamente, retribuí seu beijo, tão empolgada que mal percebi como suas mãos começaram a trabalhar em mim. Assim que percebi suas ações, eu o empurrei para longe e quebrei o beijo. Ele sorriu e comentou, não finja que não gostou. Eu não disse nada e ele confiantemente acrescentou o que eu sabia. Quando finalmente falei, exigi que ele fosse embora. Ele sorriu maliciosamente e prometeu me encontrar no dia seguinte. Sei que não estou sendo correta com Anthony. Ele está dificultando minha vida e provavelmente sabe disso. Talvez eu devesse discutir isso com Patrick, mas tenho medo de que ele não aprovasse a maneira como eu deixo as coisas se desenrolarem. A parte mais difícil é que às vezes me pego pensando em Anthony. Depois de ler o relato detalhado de sua esposa sobre o namoro de Anthony pela 3ª vez naquele dia, Patrick percebeu que estava tão furioso que poderia ter perdido o controle de si mesmo se Anthony estivesse por perto. Até aquele momento, ele nunca havia imaginado que seria capaz de uma raiva tão intensa. 2 de novembro. Querido diário, acredito que finalmente superei minha ansiedade sobre como eu poderia me comportar perto de Patrick. A noite inicial foi a mais desafiadora. Toda vez que eu falava com ele ou chamava sua atenção, eu estava convencida de que ele descobriria o que tinha acontecido no meu escritório. Em um ponto, ele sentiu que algo estava errado, talvez notando meu comportamento anormal sob pressão. Ele aceitou minha negação sem me aprofundar mais, o que me fez refletir sobre o quão facilmente eu escondia as coisas do meu marido. Espero nunca mais me encontrar nessa posição. 6 de novembro.
Querido diário, já faz vários dias desde a última vez que tive um encontro privado com Anthony. Ele tem frequentado as aulas em que me auxilia e notei que ele ainda me encara. Quando nossos olhos se encontram, ele sorri, e sei que corei nas primeiras vezes. Pego-me pensando em como lidarei com a próxima vez que ele visitar meu escritório sozinho. 8 de novembro. Querido diário, Anthony apareceu no meu escritório esta tarde, mas alguns outros alunos estavam presentes. Quando ele estava saindo, por acaso olhei para cima e ele me jogou um beijo, sorrindo maliciosamente. Tenho certeza de que os outros alunos não perceberam, pois estavam de costas. Gostaria que ele tivesse mais consciência da minha posição. Recebi um convite para participar de uma série de seminários em Columbus logo após o Ano Novo. Eles parecem intrigantes, e pretendo ir se possível. Solicitei o pacote de informações. 9 de novembro. Caro diário, ontem foi outro dia desafiador para relatar. Mais uma vez, estou profundamente insatisfeito com a conduta de Anthony e minha, e fico me perguntando aonde tudo isso vai dar se eu não agir logo. De manhã, eu tinha algumas horas livres e estava profundamente absorto no trabalho quando ouvi a porta do escritório fechar e trancar. Não tenho certeza de como Anthony consegue entrar furtivamente assim sem que eu perceba. Quando pedi para ele destrancar, ele me ignorou e tentou me puxar do meu assento. Eu resisti inicialmente, mas minha determinação enfraqueceu conforme ele persistia. Pensei, que mal um beijinho a mais pode fazer? Se ao menos fosse só isso. Anthony claramente domina a arte de beijar. Ele pareceu tomar conta dos meus sentidos e da minha mente quase que instantaneamente. Admito que naquele momento eu estava envolvida no que estava acontecendo e aproveitei imensamente suas ações. Beijar sempre me deu prazer, e seu toque gentil era incrível. Se eu tivesse parado ali, não seria tão difícil contar tudo agora. Eu sabia o que ele estava fazendo, mas não consegui me obrigar a pará-lo ou intervir. Permaneci passivo. Assim que me controlei, empurrei-o para longe e corri para o banheiro. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu ajeitava minhas roupas. Tudo o que eu conseguia pensar era na possível reação de Patrick se ele nos pegasse ou descobrisse. Assim que terminei de vestir minhas calças, Anthony apareceu na porta do banheiro. Percebendo meu desgosto, ele saiu abruptamente, recusando-se a se desculpar e se oferecendo para repetir a experiência. Eu deveria ter rejeitado a ideia imediatamente, mas em um estado tão frustrado não consegui encontrar o poder da fala até que ele se foi. Fiquei muito surpreso com a calma com que me comportei na frente de Patrick quando ele voltou do trabalho. Tenho certeza de que ele não tinha suspeitas, e achei difícil acreditar que não senti tensão enquanto conversávamos durante a noite. Ontem à noite fomos íntimos, e foi tão satisfatório quanto sempre. Talvez minha excitação aumentada do início do dia ainda persistisse. Alternativamente, é possível que eu quisesse me assegurar de que Anthony não se compara a Patrick quando se trata de intimidade. Mais uma vez, a entrada do diário do dia foi dedicada ao incidente envolvendo Anthony, e Patrick se viu lendo-a repetidamente, e sua raiva aumentou novamente. Por fim, ele virou a página e continuou lendo o diário de Glenda. Por uma semana inteira, não houve menção a Anthony ou qualquer coisa relacionada ao relacionamento crescente de Glenda com sua assistente. Na verdade, Patrick notou uma satisfação distinta em suas anotações. 17 de novembro, querido diário Deus, eu simplesmente não entendo o que está acontecendo comigo. Anthony tem tanto poder sobre mim que eu nunca pensei que fosse possível. Não sei se é por causa de sua aparência severa ou por causa de algumas das minhas falhas, mas eu não consigo me controlar perto dele. Esta tarde, ele entrou no meu escritório e sentou-se na ponta da minha mesa. Eu disse a ele que precisávamos discutir o que aconteceu da última vez que ele esteve aqui, e ele concordou rapidamente. Ele apenas sentou lá e me observou com um sorriso enquanto eu explicava o quão inapropriada foi nossa intervenção. Lembrei-o de que eu era felizmente casado e que minha posição como professor poderia estar em perigo se alguém descobrisse sobre nós. Enquanto eu falava, ele apenas assentiu e sorriu. Quando terminei, recostei-me na cadeira, sentindo-me confiante de que ele entendia minha posição. Apesar da minha abordagem racional e da confiança de que o problema estava resolvido, senti um desejo crescente em mim, apenas observando-o sentar e sorrir para mim.
Depois do que pareceu alguns minutos, embora na verdade apenas cerca de 40 segundos tenham se passado, ele me perguntou se eu queria trancar a porta ou se ele deveria fazer isso. Não consegui dizer uma palavra, e depois de uma curta pausa ele se levantou, fechou e trancou a porta do meu escritório. Retornando à minha mesa, ele me convidou para me juntar a ele no pequeno sofá de couro em frente à minha estante. Eu me esforcei para encontrar as razões pelas quais concordei com seu pedido. Começamos a nos beijar, e ele acabou sujando minhas roupas. Não tivemos contato direto, apenas nos demos prazer. Depois de arrumar suas roupas, ele pegou os guardanapos de mim e os jogou no banheiro. Coloquei minhas roupas em ordem e o encontrei na porta do banheiro. Nós trocamos um breve beijo antes que ele me agradecesse e fosse embora. Estou em uma situação difícil agora, sem saber o que fazer a seguir. Parte de mim quer que ele pare de ser meu assistente, mas a outra parte acha que nossas ações não foram completamente erradas. Eu nunca seria capaz de admitir isso para Patrick. Felizmente, há pouca chance de que ele descubra a verdade. Meu escritório no quarto andar não tem vista para outros prédios, o que garante nossa privacidade. Espero que minhas emoções se acalmem antes de eu chegar em casa para Patrick. Patrick achou a leitura da entrada difícil, sentindo que a situação tinha piorado rapidamente. Percebeu que não conhecia sua esposa tão bem quanto acreditava. Determinado, decidiu ler todos os diários dela, independentemente de quanto tempo levaria. Ele voltou para reexaminar as 2 páginas. Quando terminou, já eram 2 da manhã. Percebendo que ainda havia muitas páginas restantes, ele não conseguiu deixar o livro de lado. Antes de mergulhar de novo, ele ligou para a Anderson Electric, deixando uma mensagem de voz dizendo que estaria ausente no dia seguinte devido a questões pessoais. Embora ainda não tivesse decidido quais ações tomar, ele entendeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Onde o amor e os sonhos para o futuro antes floresciam, agora havia apenas um vazio frio e uma raiva crescente. Antes de retornar ao diário, ele foi ao banheiro para jogar fora a última lata de coca. E pegou uma nova no caminho de volta para a sala de estar. Não se sentindo cansado, ele sabia que não era a cafeína que o mantinha acordado. Sua mente correu, processando tudo o que tinha lido. Olhando para o relógio novamente, ele se maravilhou que tinham se passado apenas 8 horas desde sua conversa com Glenda, a conversa que primeiro despertou suas suspeitas. 22 de novembro. Querido diário, Anthony veio ao escritório esta tarde, mas eu me certifiquei de manter distância ficando atrás da mesa. Ele não insistiu no assunto e não tentou fechar a porta. Tenho me sentido culpada nos últimos dias, então não podia permitir que ele se aproximasse de mim. Acho que ele sentiu minha determinação em manter as coisas entre nós profissionais. Espero poder permanecer resoluto. As entradas seguintes nos próximos dias não mencionaram Anthony. Glenda parecia otimista conforme o primeiro semestre se aproximava do fim. Faltavam apenas algumas semanas e ela parecia ansiosa para que passassem rápido. 23 de novembro. Querido diário, contei a Patrick sobre os seminários e ele está bem com a minha presença. Ele até sugeriu que poderia tirar um tempo para vir comigo. Vou considerar. Talvez possamos encontrar algumas coisas para fazer durante os intervalos das sessões. Patrick percebeu que houve uma reviravolta completa na decisão de Glenda sobre ele se juntar a ela nos seminários entre 23 de novembro e meados de dezembro. Ele continuou lendo. 25 de novembro. Querido diário, Anthony estava no escritório novamente esta tarde perguntando se ele poderia vir à minha casa. Deixei claro que isso nunca aconteceria. Ele então sugeriu que eu o visitasse em sua casa compartilhada na Second Avenue com outros estudantes. Eu recusei firmemente isso também. Ele deixou seu nome e número caso eu mudasse de ideia. Além de tentar me convencer a encontrá-lo fora do campus, ele se comportou. Mencionei os seminários que planejava frequentar, o que despertou seu interesse. Expliquei que eram apenas para professores, mas ele apenas sorriu com conhecimento de causa. 30 de novembro. Querido diário, ontem foi outro dia que estou tentando o meu melhor para contar a você. Sinto-me completamente perdida. Mal dormi ontem à noite e até Patrick pareceu sentir que algo estava errado. Eu gostaria de ter explicado a ele o que estava me incomodando, mas parecia impossível. Nos últimos dias, tenho sonhado com Anthony em nosso encontro,
o que me trouxe satisfação mútua. Não tenho sentimentos por ele, mas não consigo parar de pensar nele e no que fizemos juntos. Eu estava preocupado com esses pensamentos quando ele inesperadamente entrou no meu escritório no início da manhã. Eu estava preparando os materiais do exame e ele me ajudou a terminar em cerca de meia hora. Depois que eu agradeci, ele casualmente mencionou que iria trancar a porta. Por que não consegui pará-lo? Fiquei ali parado enquanto ele fechava e trancava a porta. Quando ele voltou, ele me levou para o sofá e nos beijamos. Logo ele me colocou de volta no sofá e a próxima coisa que lembro é dele colocando a proteção e eu deitada pronta. Nem me ocorreu dizer não. Durante todo o tempo que passamos juntos no sofá, minha mente gritou para eu parar, mas algo estava suprimindo qualquer pensamento racional. Quando acabou, peguei minhas roupas e corri para o banheiro. Tranquei a porta, me vesti e chorei. Como deixei isso acontecer? Quando saí do banheiro, Anthony já tinha saído. No meu escritório, tudo estava exatamente igual a antes, exceto que eu não conseguia descobrir o que ele tinha feito com a proteção. Passei o resto do dia na minha mesa, fechando a porta atrás de mim, alternadamente explodindo em lágrimas, depois mergulhando em pensamentos profundos, tentando descobrir como isso aconteceu. Talvez eu devesse considerar ir a um terapeuta. Patrick observou arrependimento e angústia genuínos nas palavras de Glenda, mas lutou para reconciliá-los com o fato de que ela havia participado voluntariamente do ato. Conforme ele continuava lendo, seu coração ficava mais pesado, as palavras tiveram um impacto profundamente adverso em seu comportamento tipicamente generoso e alegre. A pessoa que Patrick estava se tornando era irreconhecível para seus amigos, família e até mesmo para a própria Glenda. 3 de dezembro. Querido diário, Anthony me interceptou no corredor esta manhã e perguntou se eu reconsideraria me juntar a ele em sua residência compartilhada. Ele expressou o desejo de passar várias horas juntos em uma cama de verdade. Eu recusei firmemente, enfatizando que encontrá-lo, especialmente em um lugar onde eu poderia ser vista, estava fora de questão, devido ao meu marido e à minha carreira. Depois de parecer entender minha posição, ele silenciosamente propôs outra ideia, me acompanhando aos meus seminários em janeiro. Ele tinha notado o folheto do Sheraton Hotel onde o grupo do professor de sociologia estava hospedado, e sugeriu que ele poderia reservar seu próprio quarto lá, se eu concordasse em passar as noites com ele. Novamente, eu recusei firmemente. Quando ele estava saindo, ele sorriu e sugeriu que eu pensasse sobre isso. Não respondi, mas a ideia já estava pairando na minha mente. O que há de errado comigo? Patrick teve que fazer uma pausa aqui porque sua raiva em relação aos dois estava chegando ao ponto de ebulição. Ele andou para frente e para trás na sala de estar várias vezes antes de ir para a cozinha para pegar outra lata de Coca-Cola. Embora tentado a tomar algumas cervejas, ele optou por ficar sóbrio. Ele estava em um estado de saber o que queria fazer, mas não tinha um plano, percebendo que precisava de um. Voltando para a sala de estar, ele abriu seu diário. 7 de dezembro. Caro diário, Anthony veio ao meu escritório brevemente esta manhã para se despedir. Ele está voando para casa no Natal amanhã depois do exame. Ele perguntou se deveria voltar mais cedo para participar do seminário comigo, sabendo que eu estava pensando sobre isso. Para distraí-lo, aconselhei-o a me ligar em alguns dias, já que eu ainda não tinha tomado uma decisão. Ele sorriu e disse que ligaria para meu escritório em alguns dias. 8 de dezembro. Querido diário, hoje eu disse a Patrick que queria que ele ficasse em casa enquanto eu participava do seminário e sugeri que fizéssemos um cruzeiro durante as férias de primavera. Já falamos sobre o cruzeiro antes, então não era uma ideia nova. Ele não ficou animado, mas acabou concordando em ficar em casa. Sinto-me culpada por mentir para ele sobre a viagem. Embora eu ainda não tenha decidido levar Anthony comigo, não descarto a possibilidade. Pensamentos sobre nosso encontro no sofá do escritório frequentemente cruzavam minha mente. Estou perdido em meus pensamentos. Eu amo Patrick e nossa vida juntos me traz muita alegria. Anthony é uma atração puramente física para mim. Não há apego emocional entre nós. E ainda assim me pego fantasiando sobre ele. Seria interessante passar um tempo de lazer com ele, ele certamente é um especialista em tais assuntos. Fico pensando se ele vai ligar ou desistir da ideia. 12 de dezembro. Querido diário,
Anthony me ligou no trabalho esta manhã. Ele ainda quer me acompanhar até Columbus. Ele sugeriu que eu ligasse e reservasse 2 quartos conectados para que ninguém nos visse entrando no mesmo quarto. O plano dele é que eu o descreva como meu irmão e reserve o quarto em seu nome, o que parece uma ideia infalível. Ele prometeu fazer o check-in amanhã para confirmar se eu fiz os arranjos. Se sim, ele reservará o quarto com seu próprio cartão de crédito. Agora tenho que decidir se estou disposto a trair Patrick conscientemente. 14 de dezembro. Querido diário, Anthony ligou novamente hoje. Ele mencionou que tentou falar comigo ontem, mas eu estava fora do escritório. Fiz como ele sugeriu e fiz as reservas. Eu me senti culpado por fazer isso. Eles nos designaram os quartos 412 e 414. Ele está ligando hoje para colocar o quarto 414 no visto dele. Ele parece ansioso. Não posso dizer que estou animado, mas me pego antecipando isso. Anthony vai embora depois do semestre da primavera e não estará mais no programa Tá. Espero não ficar tentado a vê-lo novamente depois de nossas 3 noites no Sheraton. Não sei o que há em Anthony que me atrai dessa forma. Muitos homens bonitos já demonstraram interesse antes, mas nunca fiquei tentada. Ele deve ser um desses homens que instintivamente sabe como apertar todos os botões certos. Pelo menos é assim que parece para mim. Deus, espero que Patrick nunca descubra. Isso devastaria. Ele não merece nada disso. Nos dias restantes de dezembro, várias entradas foram registradas, mas apenas uma fez referência a Anthony ou ao acordo que ele e Glenda fizeram para ficar 3 noites no Sheraton. Parecia que ele havia ligado para ela em sua residência 2 dias depois do Natal. 28 de dezembro. Querido diário, ontem, Anthony me ligou em casa. Fiquei surpreso ao ouvir sua voz, mas aliviado por Patrick estar no trabalho. Anthony mencionou que estava preparado para um homem atender e teria pedido por uma garota chamada Verônica nesse caso. Ele queria confirmar que eu ainda estava planejando prosseguir com nosso acordo, pois ele precisava voar de volta no dia de Ano Novo se fossemos viajar juntos de carro. Eu lhe assegurei que estava aceitando sua oferta, o que realmente o emocionou. Tentei manter a compostura, mas devo admitir que eu estava ficando excitada por dentro também. Espero que isso finalmente me ajude a seguir em frente com ele. Antes de Patrick e eu nos casarmos, eu nunca passei mais de 2 noites consecutivas com o mesmo homem. Refletindo sobre isso, talvez seja por isso que concordei com a sugestão de Anthony de passarmos esse tempo juntos. Só rezo para que isso finalmente o tire do meu sistema. Patrick olhou para o relógio e viu que eram quase 5 da manhã. Ele percebeu que a próxima entrada seria a que ele leu pela primeira vez momentos depois de destrancar o diário de Glenda. Ele estava chegando ao fim do último diário dela, mas já havia resolvido ler todos eles. Apesar das indicações de que ela nunca o havia traído antes, ele precisava de certeza. Ele queria saber se havia outra pessoa para quem pudesse direcionar sua raiva. Ciente de suas próximas tarefas do dia, Patrick decidiu fazer uma cafeteira antes de terminar a última página. O sono podia esperar. Com uma xícara nova na mão, ele retornou à sala de estar para reler a página final do livro. 3 de janeiro. Querido diário, amanhã marca o início de um evento significativo. Estou saindo para 3 dias de seminários e planejando passar 3 noites com Anthony. Vou buscá-lo antes de sair da cidade e deixá-lo em sua casa no caminho de volta. Felizmente, Patrick não insistiu muito para participar desta viagem. Não tenho certeza de como lidaria com isso. Patrick me deu um mapa online para evitar me perder na viagem. Hoje, enquanto ele estava no trabalho, verifiquei e encontrei uma loja da Victoria's Secret no shopping perto do Sheraton. Eu poderia pegar algumas roupas atraentes para encontrar Anthony e lavá-las antes de voltar para vesti-las para Patrick. Não estou entusiasmada com essa ideia, mas ele nunca saberá. Esqueci de lembrar Anthony de trazer mais anticoncepcionais. Não vou correr riscos de surpresas para Patrick. Se ele esquecer, podemos parar em uma farmácia, provavelmente no shopping perto da loja de lingerie. Provavelmente passaremos por lá antes de fazer o check-in. É surpreendente o quanto estou animado para esta viagem.
Fico pensando se Anthony espera que eu experimente coisas novas, Patrick, e eu não. Não tenho certeza se gostaria disso sem discutir com Patrick primeiro. Talvez eu guarde novas ideias para o nosso cruzeiro e diga que estou apenas me sentindo aventureiro. Já comecei a fazer as malas. Espero que Patrick não ache isso suspeito. Definitivamente não quero que ele suspeite de nada. Depois de rever todos os meus pensamentos hoje, estou me questionando se realmente consigo fazer isso. O que aconteceu no meu escritório foi impulsivo. Planejar até mesmo uma noite com Anthony parece diferente. Eu não poderia desculpá-lo como um momento de fraqueza. Eu ainda poderia dizer a Anthony que estou desistindo e cobrir suas despesas de quarto e viagem, mas agora isso parece improvável. Estou ficando animado só de pensar nisso. Patrick terminou de ler o 7º diário e sentou-se com seu café, revisando meticulosamente os detalhes que ele mesmo tinha nas últimas 9 horas. Durante essa contemplação, ele começou a formular um plano, um projeto para ocupá-lo pelos próximos 3 dias. Ele já havia resolvido que seu casamento estava acabado. Mesmo que ela renegasse seu acordo com Anthony, ele sabia que nunca mais poderia confiar nela. A mera ideia de perdão parecia completamente inconcebível. Conforme as horas passavam, Patrick podia sentir seu amor por Glenda desaparecendo, substituído por um ódio exponencialmente crescente por Anthony. Pouco antes do meio-dia, Patrick se levantou de sua mesa e pegou seu telefone sem fio. Retornando ao seu computador, ele discou um número exibido na tela. Pearsall Investigations. Como posso ajudar? A mulher do outro lado da linha parecia altamente profissional, o que Patrick notou imediatamente. Você lida com investigações relacionadas a divórcio? Patrick não tinha certeza do termo correto para o serviço de que precisava, mas presumiu que envolvia casos de divórcio. Se você quer dizer obter fotos de cônjuges infiéis e tarefas semelhantes, então sim, queremos. Você gostaria de falar com um investigador? O comportamento profissional da mulher tranquilizou Patrick. Sim, eu gostaria de falar com alguém, esse é o tipo de serviço em que estou interessado. O telefone mudou para uma estação de soft rock enquanto Patrick esperava quase 30 segundos antes que o investigador finalmente atendesse. Aqui é John Pearsall, entendo que você está buscando evidências para um divórcio. Como posso ajudá-lo? O tom do homem era rápido e profissional, levando Patrick a começar sua história sem demora. Bem, suspeito que minha esposa esteja tendo um caso com um homem no Sheraton Hotel perto do aeroporto. Preciso de prova fotográfica e estou curioso sobre suas tarifas. Patrick não tinha certeza de como formular sua solicitação ou quais detalhes eram necessários. O Sheraton que você disse? Podemos cuidar disso. Isso está em andamento? Qual é o prazo que estamos considerando? John perguntou. Sentindo-se mais à vontade, Patrick explicou. Minha esposa está lá agora, ela ficará até sábado de manhã. Ela está no quarto 412 e o homem com quem ela está no 414, eles têm quartos adjacentes. Eles também estavam lá ontem à noite, mas só decidi esta manhã agir. Ela está participando de seminários e seu companheiro parece ter vindo junto. Ele se perguntou se o investigador percebeu seu trocadilho não intencional. John riu levemente antes de responder. Vou precisar de mais alguns detalhes. Você poderia fornecer os nomes e descrições físicas deles? Patrick descreveu sua esposa e se ofereceu para enviar uma foto por e-mail, se necessário. Ele havia encontrado a empresa por meio do site, mas preferiu comunicação direta para agilizar as coisas. Ele também deu Fursol, Sobassor, Befur, Bofursolo, Tadorindigo e uma descrição vaga obtida do diário de sua esposa. Isso é bem simples, Sr. Dan. Podemos colocar câmeras nos quartos deles esta tarde e deixá-las lá até que eles façam um check-out no fim de semana. Instalar o equipamento leva apenas alguns minutos e acabei de confirmar com nosso contato no Sheraton. Eles nos permitirão acesso aos quartos por uma taxa fixa por entrada. Se você não exigir que os monitoremos continuamente, não haverá cobranças por hora. Acredito que uma taxa fixa de $800 deve cobrir isso, supondo que você só precise de evidências fotográficas. Você mencionou câmeras. Seria mais barato com apenas uma?
Só preciso da confirmação de que elas estão juntas. Na verdade, só quero dar uma olhada nelas hoje à noite. Se houver fotos mostrando que eles passaram a noite juntos, eu gostaria delas até o final da tarde de amanhã. Patrick não tinha considerado os detalhes e não tinha certeza do que mais perguntar. Não sabemos qual quarto eles usarão, então precisamos colocar câmeras em ambos. O custo é razoável considerando a qualidade do nosso equipamento e despesas incidentais. Pagar um membro da equipe de manutenção para nos deixar entrar 2 vezes, uma para instalar e uma para remover o equipamento, custará $100. Peço desculpas, não tinha pensado nisso. Nunca fiz isso antes. Imagino que você precisará de pagamento adiantado. Pagarei com cartão de crédito pelo seu site, se for aceitável. Patrick agora estava focado em organizar tudo. A pessoa com quem ele estava lidando parecia profissional, e ele preferia lidar com as coisas remotamente em vez de viajar. Usar o site é bom. Ao preencher o formulário, por favor, mencione o número do caso 1372A para ajudar nossa contabilidade. Assim que eu receber seu pagamento, prosseguirei com a instalação das câmeras. Nós compilaremos um DVD da filmagem capturada, e eu precisarei do seu nome e endereço para enviá-lo a você. Patrick achou a solução simples, mas receber o DVD não seria muito útil. Você poderia guardar o DVD até eu entrar em contato? Agora mesmo preciso de fotos como prova de que eles estão se encontrando lá. Nada explícito, apenas fotos mostrando que eles estão tendo um caso. Envie-os por e-mail amanhã, e eu os imprimirei aqui. Entendido, Sr. Dan. Vou capturar fotos dos fluxos de vídeo. O DVD ficará no seu arquivo até que você o peça. Patrick forneceu seu número de telefone, liquidou o pagamento do cartão de crédito durante a ligação e, uma vez confirmado, o investigador garantiu que instalariam as câmeras imediatamente. Contente com os arranjos que havia finalizado com o investigador particular, Patrick finalmente cedeu à exaustão de suas noites sem dormir. Ele se reclinou no sofá e logo adormeceu. No fim da tarde, ele acordou se sentindo um pouco rejuvenescido, mas nitidamente faminto. Depois de terminar uma pizza requentada, ele retornou ao seu assento, destrancou o primeiro dos 6 diários concluídos e começou a ler. O progresso era mais rápido agora, já que ele não estava revisitando passagens ou se demorando em seus conteúdos. Tendo terminado o primeiro volume e se levantado para se alongar, Glenda ligou pouco antes das 22 horas. Surpreendentemente à vontade, eles conversaram sem dar a entender seus motivos ocultos. Depois que a ligação terminou, Patrick ponderou se Glenda achava tão fácil quanto ele manter suas intenções escondidas. Com seus planos em andamento, executar o que precisava ser feito parecia simples, embora ele se perguntasse quando poderia se sentir normal novamente. Antes de mergulhar no segundo volume, ele revisou seus planos mais uma vez. Na sexta-feira, ele cuidaria de detalhes adicionais, incluindo uma visita ao banco para resolver questões financeiras. Já tendo se demitido da Anderson Electric e programado para receber seu último salário na tarde seguinte, Patrick sentiu uma sensação de prontidão para o que estava por vir. Depois de finalmente terminar o segundo volume depois da 1 da manhã, levou consideravelmente mais tempo do que o primeiro livro. Ele se viu constantemente distraído pelo pensamento inquietante de que Glenda poderia estar com Anthony no Sheraton Hotel enquanto ele estava sentado lendo. Sua mente vagou do texto para a cena emocionantemente vívida que ele estava imaginando. Exausto, Patrick finalmente decidiu tentar dormir por mais algumas horas. Sabendo que não conseguiria descansar na cama que antes dividia com Glenda, ele se acomodou no sofá. Surpreendentemente, conseguiu dormir e acordou revigorado às 7 da manhã. Depois de um rápido café da manhã, voltou a ler, começando pelo volume 3. Ao meio-dia, ele havia terminado os volumes 3 e 4, deixando os diários de lado para lidar com sua lista de tarefas. Ele começou seu dia visitando a Anderson Electric para receber seu último pagamento e limpar seu armário. Gus Anderson, o dono, tentou persuadi-lo a reconsiderar, relutante em perder seu melhor funcionário. Depois que Patrick explicou sua situação, Gus percebeu que seus esforços eram inúteis. Ele apertou a mão de Patrick relutantemente e lhe desejou boa sorte, extraindo uma promessa de que Patrick consideraria retornar a Anderson Electric no futuro.
Sua visita ao banco demorou mais do que o esperado devido à papelada. Eventualmente, ele saiu com uma sacola de pano contendo mais de $20.000, o máximo que ele poderia sacar de suas contas conjuntas e pessoais sem a assinatura de Glenda. Patrick esperava mais, mas essa quantia teria que ser suficiente para suas necessidades imediatas. Quando voltou para casa por volta das 4 horas, sua primeira ação foi verificar sua secretária eletrônica. Uma mensagem da Pearsall Investigations o aguardava. Reunindo sua determinação, ele discou a linha direta para John Pearsall. Aqui é John Pearsall. Como posso ajudar? Olá, aqui é Patrick Dan retornando sua ligação. Você conseguiu configurar as câmeras e obteve algum resultado delas? Ah, sim, Sr. Dan. Conseguimos colocar as câmeras em ambas as salas ontem à tarde, e eu recuperei os resultados mais cedo hoje. Ambas as salas estavam vazias quando as visitamos, então a operação foi rápida. Patrick fez uma pausa antes de perguntar: você encontrou algo significativo nas fitas? Ele prendeu a respiração, esperando a resposta de John Pearsall. Bem, Patrick, nunca é fácil para mim dizer isso, mas suas suspeitas foram confirmadas. Acredito que temos ampla evidência para seus procedimentos de divórcio. Eles passaram a noite juntos no quarto de sua esposa, repetidamente ficando íntimos. Transferi os arquivos de vídeo para DVD, disponível quando você estiver pronto. Você mencionou querer 3 fotos da filmagem, que posso enviar por e-mail se você ainda quiser. As informações de John trouxeram lágrimas aos olhos de Patrick, surpreendendo até a si mesmo. Apesar de tudo que ele tinha ouvido, ter prova visual de alguma forma transformou a situação de uma possibilidade em realidade. Sim, por favor, envie-me as fotos por e-mail. Muito obrigado, Sr. Pearsall. Se tudo estiver resolvido financeiramente, suponho que nosso negócio esteja concluído. Sim, seu pagamento cobre tudo. Tem certeza de que está tudo bem? Sua voz soa diferente de ontem. Eu entendo que essas situações podem ser emocionalmente desafiadoras, e francamente, estou um pouco preocupado. Patrick se recompôs, mas havia uma tensão perceptível em sua voz quando ele respondeu: estou bem, obrigado. Eu te informo se precisar de mais alguma coisa. Bem, seu advogado provavelmente vai querer uma cópia deste DVD, a menos que você decida buscar o divórcio por motivos diferentes. De qualquer forma, vamos mantê-lo registrado por 1 ano. Ou até recebermos mais instruções suas. Sabe, muitos dos meus clientes acharam a terapia útil em situações como essa. Não é minha área de especialização, mas ouvi dizer que evidências como o DVD que você tem podem ser emocionalmente desafiadoras, e um bom terapeuta pode ajudar a navegar por elas. Não precisa se preocupar, Sr. Pearsall, tem um plano para seguir em frente. Obrigado pelo seu profissionalismo. Patrick encerrou a ligação antes que John Pearsall pudesse responder. Sua expressão endureceu em uma máscara inescrutável. Ele permaneceu sentado à mesa da cozinha até ouvir a notificação do seu computador indicando que uma nova correspondência havia chegado. Silenciosamente, ele entrou na sala que abrigava o computador e abriu o e-mail da Pearsall Investigations. Depois de revisar cada uma das 3 fotos anexadas, ele as enviou para a impressora, que ele havia carregado com papel fotográfico 8x10. Em minutos, ele tinha em mãos a prova tangível da traição de sua esposa. Conforme solicitado, nenhuma das fotos mostrava qualquer atividade óbvia. Na primeira foto, Anthony Romano e sua esposa Glenda estavam juntos. Glenda olhou para a câmera com os olhos fechados enquanto Anthony estava parcialmente atrás dela. As roupas estavam espalhadas em uma das 2 camas do quarto e, como as cobertas não estavam puxadas para trás em nenhuma das camas, esta foto deve ter sido tirada antes de qualquer intimidade ser comprometida. Na segunda foto, os 2 homens estavam claramente visíveis. Patrick examinou a foto cuidadosamente para capturar a imagem de Anthony Romano em sua memória. Ambos usavam toalhas de banho e roupões de algodão branco com o logotipo do Sheraton Hotel. Seus cabelos estavam úmidos, sugerindo que tinham acabado de tomar banho, talvez juntos, Patrick sugeriu. Havia sinais óbvios de uso em uma das camas. Cobertores e um lençol estavam no chão.
Embora possa ter sido fruto da sua imaginação, Patrick pensou ter notado uma grande mancha molhada no meio da cama. A terceira foto pareceu particularmente perturbadora para Patrick. Ela mostrou cenas mais comprometedoras. Tal foto perturbou Patrick profundamente, e ele lamentou que John Pearsall não tivesse escolhido uma foto menos perigosa para publicação. Essa foto deixou Patrick furioso. Depois de examinar cuidadosamente cada foto pela última vez, Patrick as colocou no envelope marrom que havia preparado. Deixando o envelope na mesa da cozinha, ele voltou para sua cadeira, onde havia passado a maior parte dos últimos 2 dias, e pegou o quinto diário. Pouco antes da meia-noite, Patrick completou os 2 volumes finais dos diários de Glenda. Refletindo sobre todos os 6 volumes, ele reconheceu o quão próxima Glenda sempre correspondeu ao seu entendimento dela. Havia poucas surpresas naquelas páginas. Em nenhum lugar ele encontrou qualquer indício de que ela já havia pensado em traí-lo. No entanto, ele descobriu muitos dos segredos dela. Insights que lançaram luz sobre eventos passados e revelaram suas inseguranças mais profundas, que ele não havia compreendido completamente antes. Apesar disso, uma coisa se destacou: seu evidente amor profundo por ele. Isso tornou suas ações com Anthony ainda mais intrigantes para Patrick. A única surpresa genuína veio quando ele descobriu que o primeiro encontro deles em uma festa de aniversário anos atrás não tinha sido coincidência. Foi revelado em seus diários que Glenda, ao ouvir que o convidado de honra conhecia Patrick, tinha orquestrado ansiosamente seu convite. O resto, como dizem, é história. Perdido em sua leitura, Patrick não notou a ausência de Glenda ou sua própria fome crescente até terminar. Enquanto preparava um sanduíche e servia uma bebida, pensamentos de Glenda e Anthony repetindo os eventos da noite anterior encheram sua mente, lançando uma sombra escura sobre seu humor e reforçando sua determinação em relação à decisão que já havia tomado. Patrick teve uma noite agitada, possivelmente devido à refeição pesada que fez antes de deitar no sofá ou às imagens de Glenda e Anthony que enchiam seus pensamentos sempre que fechava os olhos. Às 7, incapaz de dormir mais, ele decidiu começar seu dia. Nos últimos dias, ele vinha se preparando para as tarefas de hoje, sentindo o peso do que estava por vir. Às 8h30, ele ligou para seu único parente próximo restante, seu irmão Samuel. Embora não estivessem afastados, eles raramente se encontravam além das visitas obrigatórias de feriados. Há apenas 2 semanas, Samuel, sua esposa Mary e seus filhos Sam, 12, e Brenda, 10, tinham feito uma visita. Patrick surpreendeu Samuel ao anunciar que passaria por lá naquela manhã. Felizmente, Samuel e sua família não tinham compromissos anteriores. Patrick se manteve ocupado até chegar à casa de Samuel por volta das 10 da manhã. Antecipando a inquietação das crianças, ele a chamou para a cozinha, onde ele, Samuel e Mary estavam sentados. Enquanto Mary preparava o café, Patrick relembrou seus planos para uma viagem de férias de primavera para Disney World e presenteou cada criança com uma nota novinha de $100. Encantadas, as crianças o cobriram de agradecimentos e abraços. Você realmente não precisava fazer isso, Patrick, comentou Samuel. Mas é incrivelmente gentil da sua parte alegrar o dia deles assim. Você ganhou na loteria ou algo assim? Patrick conseguiu dar um pequeno sorriso. Não, nada disso. A sorte não tem estado do meu lado ultimamente. Eu só senti vontade de ser generoso. Os 3 sentaram-se juntos à mesa da cozinha, tomando café e conversando casualmente. Eventualmente, Mary trouxe à tona um tópico que estava em sua mente. Acho que posso parar de evitar o tópico dos seus grandes planos com Glenda, ela disse. Ela mencionou suas intenções de começar uma família. Tenho certeza de que você vai gostar de ter crianças por perto tanto quanto nós. Patrick parou por um momento antes de responder. Ah, ela te contou sobre isso, não é? Acho que não há muitos segredos entre mulheres. Antes que Mary pudesse dizer mais, Patrick mudou a conversa. É difícil prever como as coisas vão se desenrolar. Muitos fatores podem influenciar tais decisões. Ele mudou suavemente de assunto, virando-se para seu irmão para perguntar sobre seu trabalho como gerente de restaurante. Depois que terminaram o café alguns minutos depois, Patrick se levantou para ir embora.
Se eu não te ver antes do próximo Natal, espero que tudo corra bem para você, ele disse, apertando a mão do irmão brevemente e dando um rápido abraço em Mary. Vou manter vocês dois em meus pensamentos. Com isso ele partiu, trocando despedidas enquanto caminhava até seu carro. Enquanto Patrick ia embora, Samuel se virou para Mary, intrigado. Eu me pergunto o que foi tudo isso. Algo parece estar incomodando-o, mas ele não pareceu ansioso para discutir. Mary não sentiu nada em comum. Patrick provavelmente está apenas passando tempo até Glenda retornar de seus cursos esta noite, ela respondeu. Eles caminharam de volta para casa de mãos dadas, continuando a discussão sobre os planos para o dia. Pouco antes das 18 horas, Glenda Dunn chegou em casa e estacionou na garagem. Ela ficou surpresa ao descobrir que o carro de Patrick havia sumido. Entrando apressada pela porta lateral para a cozinha, ela imaginou o reencontro deles depois de seu retorno. Mas o silêncio que a recebeu a abalou um pouco. Encontrar-se sozinha em casa foi inesperado. No entanto, ela viu isso como uma oportunidade de desfazer as malas e colocar suas roupas na máquina de lavar. Ela pensou em tomar outro banho, sem saber se as manhãs tinham lavado completamente os resquícios de Anthony. Passando pela mesa da cozinha, ela viu um bilhete preso por um saleiro. Ela reconheceu a letra de Patrick e a pegou. Glenda, Gus me ligou do escritório esta manhã. Ele está com falta de pessoal para um trabalho urgente em Centreville, então concordei em ajudar. A hora extra vai ser boa. Volto amanhã à tarde. Patrick. Glenda sentiu uma leve pontada de decepção, apesar de perceber que o bilhete lhe permitiu realizar suas tarefas antes que Patrick retornasse. Ela o deixou no balcão da cozinha, levou sua bolsa para cima e começou a separar sua roupa para lavar. Optando por um longo banho quente em vez de um chuveiro, ela se acomodou em sua rotina noturna. Ela transferiu os itens que precisava lavar para o cesto de roupa suja e estava carregando em direção à porta do quarto quando notou seu diário em cima da cômoda alta. Ela imediatamente se lembrou de que o havia deixado com sua bolsa de emergência na quarta-feira e o pegou, para levar para baixo com ela. Ela ficou aliviada ao encontrá-lo onde o havia deixado, sem ser perturbado. Ela pretendia mantê-lo atualizado durante sua viagem, mas não conseguiu porque o havia esquecido. Ela percebeu onde estava quando Patrick lhe disse onde estava a bolsa de emergência, e ela se lembrava distintamente de ter colocado os dois itens lá. Patrick obviamente havia colocado a bolsa de volta na prateleira, mas havia deixado o diário dela onde estava. Ela decidiu atualizá-lo enquanto lavava roupa, pois ainda era um pouco cedo para relaxar na banheira. Enquanto a máquina de lavar removia os últimos vestígios de Anthony de suas roupas, Glenda preparou um sanduíche e uma tigela de sopa. Após terminar sua refeição, ela colocou os pratos sujos na pia e foi até o telefone, apertando o botão predefinido para ligar para o celular de Patrick. Tocou 2 vezes antes que ela percebesse que o som de um celular tocando vinha da cesta de vime no balcão da cozinha. A cesta era usada por ambos para guardar suas chaves, celulares e, às vezes, até mesmo uma carteira ou troco. Depois que desligou o telefone, ela foi até o balcão e pegou o celular de Patrick da cesta. Droga, como vou entrar em contato com você agora? Era uma pergunta puramente retórica, e depois de perguntar, ela voltou para a mesa da cozinha e puxou seu diário para a frente dela. A pequena chave de bronze que abriria o diário estava em sua carteira, presa a um pedaço de fio vermelho, e ela rapidamente a usou para destrancar a fechadura. Assim que a fechadura foi removida, ela abriu o livro na primeira página em branco, pegou sua caneta e começou a escrever. 7 de janeiro, querido diário, os 4 dias mais agitados da minha vida acabaram de terminar, e espero conseguir lembrar de tudo o que queria te contar. Algumas coisas podem ser perturbadoras de colocar no papel, mas preciso fazê-lo. Quando peguei Anthony em sua casa, ficou claro que ele estava ansioso por isso. Ele continuou tentando me tocar enquanto dirigíamos, e eu fiquei um pouco irritado com ele por isso. Ele finalmente me deixou em paz até que estivéssemos na Interestadual. Depois que eu o avisei que alguém que eu conheço poderia nos ver. Quanto mais nos afastávamos da cidade, mais relaxado eu ficava, e eu estava me divertindo bastante, e com a atenção dele, quando finalmente chegamos lá. Paramos no shopping antes de ir para o Sheraton,
e enquanto ele estava indo para a farmácia para se proteger, eu fui a Victoria's Secret para comprar roupas íntimas. Ele deve ter corrido todo o caminho de ida e volta, pois se juntou a mim na loja antes que eu tivesse a chance de comprar qualquer coisa. Ele fez várias sugestões e eu finalmente comprei um conjunto que ele gostou, e dois que eu preferi. O que ele queria que eu comprasse pareceu um pouco sem gosto para mim. Eu o vesti para ele na quarta-feira à noite, e mesmo que ele não saiba, eu o embrulhei em um saco vazio e joguei no lixo quando saímos esta manhã. Não tem como eu ter usado isso para Patrick, especialmente depois que Anthony escolheu. Também decidi me livrar dos dois conjuntos de cuecas que comprei, pois não quero nada que me lembre das minhas noites no Sheraton. Sei que não posso apagar todas as memórias, mas vou tentar. Anthony se juntou a mim no meu quarto na quarta-feira à noite, e não demorou muito para me colocar na cama. Eu realmente gostei da nossa proximidade. Na quinta-feira de manhã, ele me acordou. Naquela manhã, repetimos a mesma coisa que na sexta-feira de manhã. Era isso que Patrick e eu costumávamos fazer de manhã quando nos casamos, e sinto falta disso. Se eu tiver algum direito de votar, voltaremos a essa questão. Quinta-feira à noite foi muito parecida com a anterior, exceto que me peguei pensando em Patrick enquanto Anthony e eu estávamos próximos. Depois daquela primeira noite, finalmente percebi que há uma diferença significativa entre intimidade e fazer amor. Depois da terceira vez, quando fizemos na quinta-feira à noite, eu disse a Anthony que tinha acabado. A novidade que eu curti na primeira noite que passamos juntos passou rápido, e comecei a perceber o quanto eu gostava mais de fazer amor com meu marido. Eu não queria começar uma discussão com Anthony, então não disse nada até que estivéssemos prontos para ir para a cama. Ele ficou muito bravo, e por um tempo eu fiquei até com um pouco de medo dele. Como já era tarde, decidimos parar de discutir e dormimos bem rápido, embora eu já tivesse começado a planejar como tentaria me redimir com Patrick por tudo isso. Na sexta-feira de manhã, acordei e encontrei Anthony se preparando para a intimidade. Tentei pará-lo e o lembrei do que disse ontem à noite, mas ele me ignorou. Quando ele terminou, ele voltou para seu quarto, e eu tranquei a porta que conectava nossos quartos. Falei com ele através da porta trancada pedindo para ele não entrar mais no meu quarto. Ele disse que estava tudo bem e que encontraria outra parceira para sexta-feira à noite, acrescentando que eu não era a única professora de sociologia atraente hospedada no hotel. E de fato, depois do nosso jantar final, vi Anthony com uma das mulheres que frequentou algumas das minhas aulas. Eu sabia que ela era casada, mas Anthony parecia encantá-la tanto quanto me encantava. Não consigo descrever o quão aliviada me senti sabendo que não teria que discutir com ele esta noite. Ouvi-os entrar no quarto dele, e alguns minutos depois ele bateu na porta para pedir uma caixa de proteção da minha mesa de cabeceira. Ele não me deu trabalho quando eu as entreguei a ele. Ontem à noite, deitado na cama, comecei a perceber que Anthony é um predador, mirando em mulheres mais velhas que ele acha que pode manipular. Estou infinitamente envergonhada por ter sido uma dessas mulheres que ele conseguiu controlar. Eu temia que a viagem para casa com ele fosse uma experiência terrível, mas na verdade foi bem tranquila. Agora que eu podia ver Anthony como ele realmente é, eu era capaz de manter o controle da nossa conversa e interação física. Ele parecia ter intimidade suficiente para ficar satisfeito, pois se comportou decentemente. Ele mal discutiu quando eu disse que nunca mais queria vê-lo. Acho que ele percebeu que não teria mais controle sobre mim. Durante a viagem para casa, tive muito tempo para refletir, e já decidi marcar uma consulta com um psiquiatra ou psicólogo na segunda-feira de manhã. Preciso garantir que nunca mais trarei Patrick, e para fazer isso, preciso entender como deixei Anthony assumir o controle de mim. Tenho que lidar com essa falha no meu caráter. O que quer que tenha permitido que esse episódio vergonhoso acontecesse precisa ser controlado ou eliminado. Prefiro morrer do que sucumbir a tal tentação novamente. Também decidi passar o resto da minha vida compensando Patrick, mesmo que ele nunca saiba o motivo. Já é o bastante que eu carregue esse terrível segredo. Só posso rezar para que ele nunca descubra. Há mais uma decisão que tomei. Se Patrick concordar, pretendo parar de tomar a pílula quando minha receita atual acabar em 12 dias. A ideia de ter filhos me excita, e não faz mais sentido esperar.
Quando Glenda terminou de escrever sua longa entrada, ela usou sua caneta como marcador de página, deixou o livro na mesa e subiu para preparar seu banho. Ela levou seu telefone sem fio para o banheiro com ela, caso Patrick ligasse. Assim que a banheira estava cheia até o nível certo, ela adicionou um pouco de óleo de banho, acendeu algumas velas e entrou na água. Enquanto se deitava na banheira, ela finalmente fechou os olhos, deixando a água morna relaxá-la. Ela se sentiu tão confortável que estava quase dormindo quando teve a sensação de estar sendo observada. Abrindo os olhos lentamente, ela virou a cabeça para olhar de volta para o quarto. Mas não havia ninguém lá. Ela retornou ao seu estado de relaxamento, pensando em como poderia compensar Patrick por seu relacionamento tolo com Anthony. Uma hora depois, ela voltou para a cozinha sentindo-se completamente revigorada. Depois de colocar sua roupa na secadora, ela voltou para a mesa da cozinha para reler sua última entrada no diário. Ela ficou momentaneamente intrigada com a caneta faltante, pois tinha certeza de que a havia deixado entre as páginas. Logo percebeu seu erro quando a viu no balcão da cozinha ao lado da cesta de vime. Recuperando sua caneta, ela abriu seu diário e começou a ler. Na manhã de domingo, Glenda acordou se sentindo revigorada e animada para começar um novo capítulo em sua vida. Depois de passar a manhã limpando a casa, ela tomou um banho e trocou de roupa, que sabia que Patrick gostava. No meio da tarde, ela estava relaxando na mesa da cozinha com uma xícara de café enquanto um grande assado começava a assar no forno, quando uma batida na porta lateral a interrompeu. Para sua surpresa e alarme, ela viu dois homens grandes na porta. Um era um jovem policial uniformizado parado ao lado com a mão na coronha da arma no coldre. O segundo homem, um pouco mais velho e vestido de terno e sobretudo, levantou sua identificação policial. Eu sou o detetive Rankin e este é o policial Reynolds. Somos da polícia de Springfield e estamos procurando por Patrick Dunn. Ele está em casa? O alívio no rosto de Glenda era óbvio quando ela respondeu rapidamente, Patrick está no trabalho agora. Quando eu te vi, fiquei com medo de que algo tivesse acontecido com ele. Eu sou a esposa dele, a propósito. Talvez eu possa te ajudar. Os dois homens trocaram um rápido olhar antes que o detetive dissesse, talvez devêssemos entrar. Está um pouco frio aqui fora. Glenda se afastou da porta e disse, certamente. Entrem logo. Ela levou os dois homens para a cozinha e então perguntou, por que vocês estão procurando Patrick? A preocupação retornou ao seu rosto quando ela acrescentou, ele não está ferido, está? O detetive Rankin respondeu rapidamente, não, nada disso. Até onde sabemos, seu marido está bem de saúde. Só precisamos falar com ele sobre um caso em que estamos trabalhando. Tem certeza de que seu marido está no trabalho? Bem, claro que tenho. Ela foi até o balcão e pegou o bilhete que Patrick havia deixado para ela. Entregando-o ao detetive, ela continuou, você pode ler a mensagem dele você mesmo. Estava me esperando quando cheguei de uma viagem ontem à noite. O policial Reynolds se posicionou perto do balcão, de onde tinha uma visão clara da entrada dos fundos e de toda a cozinha. Sua mão permaneceu na coronha da arma. O detetive Rankin entregou-lhe um bilhete, depois que o policial Reynolds leu, ele o devolveu. Você se importa se eu ficar com isso, senhora Dunn? Ele perguntou. Quando ela balançou a cabeça, o detetive colocou o bilhete na maleta com zíper que estava carregando. A curiosidade de Glenda a dominou, e ela perguntou nervosamente, por que você precisa falar com Patrick? Que interesse a polícia poderia ter nele? Ele nunca teve problemas. O detetive respondeu, recebemos um telefonema esta manhã no departamento de homicídios relatando um assassinato. A ligação foi gravada e o número foi rastreado até o celular do seu marido. Estamos trabalhando com a operadora de celular dele para determinar sua localização quando a ligação foi feita. Alívio se espalhou pelo rosto de Glenda quando ela disse, sabe, bem, você deve ter cometido um erro. Tentei falar com meu marido ontem à noite depois que cheguei em casa, e quando liguei para o celular dele, descobri que ele tinha deixado em casa. Está naquela cesta ali. Ela apontou para a cesta de vime no balcão da cozinha. O rosto do detetive mostrou claramente ceticismo quando ele perguntou, você se importa se eu verificar o telefone dele?
Depois de falar, ele caminhou até a cesta, examinou-a por um momento, então a pegou e voltou para a mesa da cozinha. Não vejo nenhum celular aqui, Sra. Dan. Tem certeza de que não está pensando em um dia diferente não ontem? O rosto de Glenda registrou choque quando ela confirmou que a cesta estava realmente vazia. Ela andou rapidamente até onde a cesta estava e olhou ao redor, embora estivesse claro que não havia mais nada no balcão. Não entendi. O telefone dele estava lá quando tentei ligar para ele no começo da noite passada. Ela olhou para frente e para trás entre o policial e o detetive com evidente frustração e preocupação. Bem, não consigo explicar por que o telefone não estava na cesta onde você disse que estaria, Sra. Dan. Obviamente, tenho que acreditar que a ligação rastreada para o celular do seu marido realmente veio daquele telefone. O detetive abriu sua pasta e fez várias anotações antes de continuar. Seu marido conhece um Sr. Anthony Romano? À menção do nome, Glenda pareceu ainda mais surpresa e seu rosto empalideceu momentaneamente antes de dizer, eu conheço Anthony Romano, mas meu marido não. Anthony foi meu assistente de ensino no semestre passado. Os dois homens trocaram olhares mais uma vez antes que o detetive perguntasse. Então seu marido não tinha motivo para machucar o Sr. Romano? Você tem certeza absoluta de que ele não o conhecia? A expressão de Glenda se transformou em pânico quando ela respondeu, não, Patrick nunca conheceu Anthony. O detetive fez mais anotações antes de olhar para ela e dizer, bem, parece que seu marido era familiarizado o suficiente com o Sr. Romano para ter feito a ligação relatando seu assassinato. Glenda ficou visivelmente chocada com essa revelação. Ela sentou-se pesadamente à mesa e exclamou, Anthony está morto. Ele estava comigo na minha viagem e eu o deixei em sua casa por volta das 5h30 da tarde de ontem. Como ele pode estar morto? O detetive Rankin sentou-se na ponta oposta da mesa e perguntou a Glenda, qual era seu relacionamento com o Sr. Romano? Poderia ter fornecido um motivo para seu marido machucá-lo? O rosto de Glenda ficou pálido enquanto o detetive falava. Depois de um momento, ela se recompôs o suficiente para responder. Anthony era apenas um aluno veterano que trabalhava como meu assistente de ensino. Não havia razão para meu marido machucá-lo. Apesar de suas palavras, sua voz traiu incerteza. O detetive permitiu que ela se contorcesse desconfortavelmente por quase 30 segundos antes de falar novamente. Quando chegamos ao endereço que seu marido forneceu, descobrimos sinais de que o Sr. Romano havia sido atacado ao entrar em sua casa. Ele começou, uma bolsa de viagem estava no meio do corredor ao lado de marcas indicando que uma luta havia ocorrido. Parece que o Sr. Romano foi dominado e então arrastado para a cozinha, onde foi amarrado a uma cadeira com tiras de nylon normalmente usadas para prender cabos elétricos. As lágrimas de Glenda começaram silenciosamente enquanto ele contava a cena na casa de Anthony. Ela pegou um lenço enquanto ele continuava. Antes de ser levado para a cozinha, parece que o Sr. Romano sofreu um ferimento de bala no joelho esquerdo com perda significativa de sangue, indicando danos a uma artéria principal. Ainda estamos aguardando os resultados da autópsia. Havia indícios de vários golpes antes de ele ser morto por um único tiro na cabeça. Ele prosseguiu. O exame preliminar também mostra um ferimento de bala na virilha que parece não fatal e provavelmente infligido post-mortem. A hora estimada da morte é entre 6 e 8 da noite passada. Neste ponto, Glenda interrompeu afirmando, Patrick nunca poderia fazer algo assim. Ele não é capaz de tal coisa. As lágrimas dela quase pararam substituídas por raiva evidente em vez de tristeza. O detetive revisou suas anotações mais uma vez antes de prosseguir. De acordo com os registros estaduais, seu marido possui legalmente uma arma semiautomática calibre .25. Uma das balas recuperadas da cadeira do Sr. Romano corresponde a esse calibre, como nossa análise inicial sugere. Além disso, há a questão do motivo. O detetive Rankin vasculhou sua pasta recuperando 3 fotocópias que ele colocou diante de Glenda. Estas são cópias de 3 fotos encontradas na cena. Elas foram posicionadas ao lado do Sr. Romano, indicando que ele as viu pouco antes de ser morto. Respingos de sangue sugerem que eles estavam lá no momento do tiro fatal. Acredito que você não foi totalmente sincera sobre seu relacionamento com Anthony Romano ou o envolvimento de seu marido com ele.
Glenda pegou as fotocópias, sua expressão se transformando em choque enquanto o detetive continuava. À medida que a percepção do que as fotos retratavam se aprofundava, ela começou a chorar. Não! Patrick não poderia saber! Assim que o detetive estava prestes a prosseguir com mais detalhes da cena do crime, seu telefone tocou. Ele falou brevemente, anotando enquanto Glenda ficava em silêncio, agora sentada com o rosto nas mãos, soluçando baixinho. Após terminar suas anotações, o detetive olhou para Glenda e repassou a informação. A ligação do seu marido se originou de Windsor, Ontário. A polícia local de lá, colaborando com a empresa de telefonia celular, recuperou seu telefone junto com seus cartões de crédito e uma arma calibre 25 registrada em seu nome. Eles encontraram esses itens em um saco de pano dentro de uma lata de lixo no estacionamento de um hipermercado Walmart. Eles não o localizaram nem seu carro, mas encontraram suas placas descartadas no mesmo lixo. Eles suspeitam que ele pode ter trocado as placas para evitar ser detectado no trânsito de Ontário. Glenda não encontrou conforto nessas notícias, suas lágrimas não diminuíram enquanto ela se sentava à mesa. Depois de observá-la silenciosamente por alguns momentos, o detetive tirou outra fotocópia de sua pasta e colocou diante dela. Era uma foto de uma pequena chave de latão, ao lado de uma régua para escala. Havia uma chave nas fotografias. Não temos certeza do seu significado. Parece familiar para você? Glenda olhou para a foto e rapidamente pegou sua bolsa. Em segundos, ela tirou uma chave da carteira e a segurou ao lado daquela na fotografia. Naquele momento, ela perdeu a compostura completamente e caiu de volta na cadeira. As únicas palavras discerníveis que conseguiu pronunciar foram Diário e Patrick. Os dois homens permaneceram com Glenda por quase 15 minutos até que ela se acalmasse. Por fim, eles conseguiram persuadi-la a telefonar para alguém que pudesse vir e ficar com ela. Uma vez confirmado que sua irmã chegaria em breve, eles partiram. Enquanto voltavam para seus carros, o policial Reynolds perguntou: "Você acha que eles vão pegá-lo em breve?" Tudo depende de quão bem ele conseguirá escapar da captura nas próximas semanas. Como ele não cometeu nenhum crime no Canadá, não tenho certeza de quão alta será a prioridade da polícia para encontrá-lo. Ele não é um serial killer, afinal. Se ele conseguir ficar escondido, quanto mais tempo ele ficar foragido, menores serão as chances de ser preso. Se ele ainda estiver solto em 6 meses, talvez precisemos considerar colocar o caso na TV. Esses programas de mais procurados geralmente produzem bons resultados. O policial Reynolds ponderou essa resposta por um momento antes de fazer outra pergunta. "O que você acha da história dela sobre o celular?" Pareceu-me que ela estava genuinamente convencida de que o telefone estava lá ontem à noite. Sim, concordo, não acho que ela estivesse mentindo ou enganada sobre isso. Meu palpite é que ele voltou para cá, mas por algum motivo não seguiu com seus planos. Enquanto ele estava aqui, ele provavelmente viu seu celular e decidiu impulsivamente levá-lo com ele. O policial uniformizado pareceu um tanto confuso enquanto perguntava: se ele estava aqui, por que ele não a teria informado? É difícil entender por que ele retornaria apenas para pegar o celular. O detetive Rankin fez uma pausa, olhando para o homem mais jovem e comentou: "Considere isso, Patrick Dunn acabou de assassinar seu amante e voltou para casa. A única razão plausível para seu retorno provavelmente seria machucá-la também, talvez até mesmo acabar com sua própria vida. Não tenho certeza do que mudou sua mente, mas duvido muito que ele tenha simplesmente retornado para pegar seu celular." Reynolds assentiu lentamente enquanto processava as palavras do detetive. Eventualmente, ele comentou: "Imagino que a senhora Dunn logo perceberá o quão por pouco escapou do perigo e questionará por que não foi machucada. Imagino como ela lidará